Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas páginas vivas do Evangelho de Jesus. Este manancial de amor, este repositório de leis divinas. Que nesta hora, Senhor, entrelacemos os nossos sentimentos na legítima fraternidade que une a todos nós, para seguirmos firmes e resolutos, confiantes e serenos, Senhor, de que a vida nos oferece oportunidades redentoras a cada dia. Que tenhamos olhos de ver, Senhor, e que nossos olhos sejam bons, para que a verdade resplandeça em nossos corações. Eis que são chegados os novos tempos, tempos de fé e confiança, tempos de testemunhos da verdade, tempos da legítima caridade, que possamos seguir juntos, alentados de esperanças e de fé. Jesus, amigo, sê conosco, Senhor. Nós confiamos na grandeza do seu amor e na sua misericórdia infinita. E entregues estamos, Senhor, nesta confiança. E dizendo uma vez mais, todos os dias, eis-me aqui, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável. Porque, se a menor dúvida a vier abalar, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Essa verdade do valor da fé, que é a mais sublime manifestação do Espírito, é a base da regeneração. Não tem como nós adentrarmos um novo tempo íntimo sem a estruturação da fé. Ela é a base de toda a transformação e também é o maior filtro que o Espírito pode usar para perceber os fatos da vida. Se as ocorrências diárias fossem vistas à luz da fé, nós estaríamos desenvolvendo sentimentos muito nobres. Agora, se o véu que eu uso para interpretar com insegurança e temor a realidade dos fatos me fragiliza. E todas as vezes que nós nos fragilizamos diante da lei de Deus,
nós estamos dizendo que naquele aspecto não há construção em nós. Estamos, sob aquele aspecto, depauperados de valores que nos sustentem aquela realidade. Então, nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição Tempo de Confiança. E é muito oportuno, nesse momento de pandemia, que a gente desenvolva em nós bastante confiança nos desígnios de Deus por nós. Extremada e inabalável confiança de que estamos no momento mais oportuno para a nossa melhoria íntima, para o nosso progresso. Nós somos aqueles espíritos que temos recebido muito da espiritualidade, da doutrina espírita, da misericórdia de Deus. E este armazenamento de fatos que nós fizemos ao longo desta e de outras tantas existências precisam ser postos à experimentação. Estamos sendo convidados a vivenciar na intimidade do nosso ser o arcabouço de conhecimentos que a doutrina espírita nos outorgou. E tão legítimo e forte. Esse é o chamamento. Então, disse-lhe, onde está a vossa fé? Jesus dizendo aos discípulos, segundo Lucas capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Clamam por Jesus. Esperam de Jesus. E Jesus os atende. Nós estamos passando um período da humanidade semelhante a uma grande perturbação no ânimo de todos nós. Fortes abalos, como se fosse uma tempestade das nossas emoções, e clamamos por Jesus, e Ele nos ampara. O Mestre atende-os, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido, quando as nossas forças parecem nos faltar, quando somos convidados a testemunhar daquilo que ainda não temos de construção em nós. Porque o nosso olhar enviesado nos faz interpretar a realidade dos fatos de agora com uma ótica escusa, comprometida pelas nossas más paixões, pelos nossos desatinos, pela ausência de experiências nobres, pela falta de lastro na caridade, que nos faculte nesta época darmos a nossa contribuição. Nós estamos muito mais sendo chamados a colaborar e a contribuir do que necessariamente a pedir. Esse é o momento do trabalhador espírita cristão. Estamos sendo chamados a colaborar, a contribuir, a doar o que trouxemos de melhor em nós, seja para quem for, onde estivermos. E não a fragilidade do clamor, do desespero, da insegurança, do temor incontido. Então, a interrogação de Jesus indica claramente quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Aqui é o tempo do espírito, não é o tempo cronológico dos homens. Qual é o tempo do meu espírito? Eu já estou no tempo de estruturar a minha fé,
de forma relevante, que me sustente e sustente a outros? Esta fé é ativa, é viva, é operosa, ela produz frutos, ela produz obras, ela produz sentimentos nobres que são sinônimos. O que eu produzo de melhor no momento da tempestade, no momento da perturbação dos ânimos gerais, no momento do sofrimento superlativo da humanidade? O que eu produzo de melhor? Será que eu me recolho e sofro? Ou eu me envolvo nessa força-tarefa de auxiliar minimamente que seja a todos que nos cruzarem o caminho? Tendo a feliz oportunidade de experienciar o que já sabemos? Porque, amigos, ninguém exercitará otimismo quando tudo está bem. Não tem necessidade de exercitar o otimismo, porque já está tudo ótimo. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes, porque a amizade já está vibrando ali. Então não há nenhuma solicitação íntima que seja o otimismo, a esperança, a amizade, quando tudo está bem. São nesses momentos em que o planeta Terra estertora, passando por comoções coletivas, por situações de chamamentos importantes, que nós vamos ter a feliz oportunidade de desenvolver a esperança de progresso. O Emmanuel diz assim: aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensamente os ensinos do Senhor. Sem isso seria impossível aferir valores. Ora, tanto nas nossas provas, mínimas que sejam, expiações, como nas provas coletivas, é o ensejo em que Jesus nos coloca para nós termos a oportunidade de desenvolvermos a fé. Então, fica essa reflexão para nós continuarmos. Onde está a vossa fé? Essa é uma resposta que nós temos que dar para nós mesmos. Como temos construído a nossa fé? E quais exemplos de fé nós temos dado a partir do que temos absorvido e compreendido com a doutrina espírita? Esse olhar atento sobre nós mesmos, esse conhecimento que nós precisamos ter sobre nós, faz com que nós possamos perceber aonde falta ainda profundo investimento de tempo, de esforço, de dedicação, para que nós não voltemos ao mundo espiritual de onde viemos sem essa obra, a obra da fé. Então, quando Kardec escreve na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo os objetivos pelos quais ele estava grafando junto dos espíritos essa obra, ele faz questão de explicar para nós os reais objetivos daquela obra e por que nós deveríamos nos debruçar sobre ela, estudando para que esse conhecimento da verdade pudesse nos compor. Então, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: todo mundo
admira a moral evangélica. Quando ele diz todo mundo, ele está dizendo para os religiosos, porque evidentemente ele não escreveu junto dos espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo para espíritos que ainda não têm necessidade da religiosidade. Ele está dirigindo aqui a todos nós que temos essa necessidade e, portanto, buscamos essa obra. Então ele diz assim: todo mundo admira a moral evangélica, cada um proclama-lhe a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem confiantes sobre o que dela ouviram dizer, ou sobre a fé originada de algumas máximas que se tornaram proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, menos ainda a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Então, Kardec está nos dizendo que a humanidade, já necessitada da espiritualidade, da religiosidade, de uma maneira geral, pensa que a fé é uma construção feita a partir de máximas proverbiais, que basta nós crermos, acreditarmos, concordarmos com aquilo que Jesus trouxe para nós, e isso já significa a fé. Então, no desdobrar da obra, ele vai então, junto do Espírito de Verdade e outros, nos mostrar que, evidentemente, a obra da fé é algo que nós vamos construindo a partir das nossas vivências no bem. Então, vamos compreender com muita profundidade assim: o espírito, para ele ter fé, ele precisa desenvolver seus valores e sentimentos, sem o qual a fé não se estrutura. Mas como é mesmo, sempre temos repetido isso no Evangelho, como é mesmo que nós desenvolvemos os sentimentos? Quando nós priorizamos acima da nossa personalidade, acima do nosso ponto de vista, o bem. Nós damos opinião sobre tudo, e as nossas opiniões invariavelmente são alicerçadas no nosso ponto de vista, na nossa personalidade. Mas raríssimas vezes nós perguntamos se essa opinião que eu estou dando, se esse pensamento que eu estou tendo, se essa vibração que eu estou emitindo corresponde ao que a minha razão chama de bem. Porque quase sempre, muito do que nós pensamos, falamos e agimos é contrário ao bem. E queremos induzir as pessoas a seguir por ali. Para que haja essa construção do sentimento, nós temos que ter uma determinação absoluta de nós mesmos de averiguarmos tudo aquilo que estamos pensando, sentindo e fazendo e perguntar: mas isso é um bem? É um bem para mim? É um bem para todos? E aí a gente vai chegar à conclusão, muitas vezes, que não.
E, ao chegarmos à conclusão que não, quantas vezes nós prosseguimos, sem nos importarmos que aquele mal que estamos construindo como obras de iniquidade dentro de nós, nós vamos ter que refazer. Vamos ter que demover de dentro de nós, gastando tempo, energia para isso. Então, esse processo, ele se dá na medida que nós começamos a ter um interesse verdadeiro por nós mesmos. Não é um interesse pessoal, mas é um interesse de sabermos quem somos e como nos encontramos do ponto de vista evolutivo nesse momento da nossa vida. Então, nós trouxemos um comentário de Epaminondas de Vigo, que é um espírito que acolhe nas colônias correcionais de Maria os suicidas. E, num determinado momento, o encontro de um grupo de espíritos que estão num processo de reeducação no mundo espiritual, Epaminondas encontra com esses espíritos e explica para eles a importância do conhece-te a ti mesmo. E o capítulo dessa obra, Memórias de um Suicida, que comenta isso, é justamente intitulado como Conhece-te a ti mesmo. Então ele diz assim: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Ou seja, não há evolução espiritual sem o profundo entendimento de nós mesmos. Não há. Sem os questionamentos íntimos sobre o que estamos pensando, fazendo e sentindo. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos conservemos o valor de nossa própria personalidade e a sua elevação moral, nos dediquemos, devotando a nós próprios toda a consideração e o máximo apreço. Aí, nesse ponto, pode dar um falso entendimento de que nós precisamos nos autovalorizarmos. E aí ele explica de uma forma extraordinária o que ele quer dizer com isso. Então ele continua. Tendes caminhado cegamente pela etapa das migrações na Terra e no mundo espiritual, movimentando-vos em círculos viciosos, sem conhecimento, nem virtude que vos induzam ao progresso satisfatório. Então ele diz para nós assim: nós estamos na Terra envoltos em numerosos vícios de pensamentos, atitudes e vibrações que são emoções, e ao chegarmos no mundo espiritual continuamos assim, iludidos, viciosos. E continua: empolgados nos desejos impuros da matéria, passivos aos impulsos cegos das mais danosas paixões, ou embrutecidos na ganga escura dos instintos, tendes ignorado, propositadamente, graças à má vontade ou
absorvidos em criminosa indiferença, aquilo que o Pai, o nosso Pai, enalteceu com a sua essência em nós. Então, ele está dizendo que enquanto nós não voltamos o nosso olhar para percebermos a nós mesmos, nós simplesmente não mergulhamos o nosso pensamento e o nosso sentimento no entendimento da essência divina que Deus construiu em nossa intimidade, e com isso nos esquecemos de florescer e frutificar esses valores de vida eterna. Nós nos distanciamos por extrema ignorância de nós mesmos dessa essência divina que, uma vez observada e cultivada, vai nos levar num caminho reto à perfeição de nós mesmos. E a casa espírita é esse ambiente que deve ser um estímulo constante e ininterrupto de proporcionar a cada um de nós vivências fraternas entre nós, para que essa essência divina floresça, para que nós possamos ter cada vez mais um entendimento mais alargado e mais profundo do que Jesus nos trouxe, para que isso torne para nós vivências, experiências do nosso viver. E não simplesmente ficarmos presos às máximas que nós saímos por aí, declamando e afirmando sem senti-las. Apenas no âmbito da teoria. Então, esse momento da humanidade é o momento de nós revermos muitas coisas. O quanto a nossa casa espírita nos oferece momentos, reuniões, que nos permite olhar para nós mesmos, conhecendo não só nossas imperfeições, mas nos estimulando a desdobrar dentro de nós essa essência divina e com isso nos tornarmos mais lúcidos. Vamos refletir então sobre isso. Que Deus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, que estejamos unidos, uníssimos, num só pensamento, de aproveitarmos esta existência, Senhor, para nos fazermos espíritos lúcidos, dispostos ao bem e à verdade, instalando em nossa intimidade um viver coerente com as leis divinas. Que o Senhor nos ampare, nos fortaleça, para que possamos nos tornar cada vez mais espíritos lúcidos,
Que possamos ver a verdade, Senhor, e senti-la, vivê-la. Que possamos, Senhor, caminhar pela estrada que o Senhor pavimentou para nós, que nos conduziria à vida eterna. 1000 vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos em Seu nome. Rogamos ao Seu coração amoroso que desça Seu olhar doce e misericordioso sobre toda a terra, amparando os nossos irmãos de todas as nações que se encontram nesta hora enfermos, do corpo ou da alma, ou ambos, e derrame sobre eles, Senhor, a luz do Seu amor, a curar as suas chagas mais profundas, convidando-os a vivenciar as Tuas lições. Leva, Senhor, consolo a todos aqueles espíritos escritos e registrados no caderno de vibração desta casa e de todas as casas irmãs. Porque o Seu amor chega silencioso em todos os corações. Confiantes no Seu amor, Jesus, queremos Te agradecer pela feliz oportunidade de nos encontrarmos no Brasil, na terra do Cruzeiro, sobre o influxo amoroso de Ismael, que conduz esta gleba, Senhor, a rumos seguros, contribuindo com o seu coração para levar as almas que aqui vivem ao regaço do nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.